Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Suziane e como boa confeiteira eu sei fazer bolo rei. Então eu vou trazer para vocês aqui mais uma receita de pastelaria portuguesa, que é a produção desse bolo rei maravilhoso feito em casa. E eu vou deixar aqui para vocês o passo a passo na descrição do vídeo com os ingredientes, tá? Então fiquem ligados aqui no preparo desse bolo rei maravilhoso, totalmente feito em casa. Primeiro eu começo colocando aqui as passas de molho na bebida. Gente, quanto mais tempo ficar de molho, melhor é. Mas o ideal é que seja pelo menos uns 30 minutos de molho, para que ela possa sugar bastante esse líquido. Eu usei aqui um vinho do Porto. Agora, nós vamos pegar um recipiente grande, como se fosse um bowl de uma batedeira, porque a gente vai preparar o início dessa massa, que é como se fosse a esponja, tá? Eu tenho aqui um leite morno, que eu vou colocar, não pode estar muito quente, porque senão mata o fermento, tá? Eu vou colocar esse leite morno no recipiente junto com o fermento. As quantidades vão estar na descrição do vídeo, tá, gente? E eu vou dissolver bem esse fermento seco, biológico, para pão, nesse leite, tá? Vou dissolver bem para poder ele assimilar bem na massa. Assim que tiver dissolvido, eu vou adicionar o açúcar comum, tá? E vou misturar mais um pouco. Agora, eu já pego a farinha de trigo e adiciono nessa mistura, formando aí já uma massa. Assim que tiver misturado, vamos adicionar a manteiga, tá? Se a pessoa que vai consumir esse bolo tem alergia, você vai usar margarina vegetal e o leite vegetal também, tá? Mas se não tiver, pode usar o leite e margarina normal, que fica até mais gostoso. E agora, vamos adicionar o sal bem no final, antes de bater, porque a gente não quer matar o fermento, tá? A gente vai bater com o gancho. Vamos tirar agora as raspas da laranja com esse zester, que é um aparelho para exatamente só tirar a parte que faz o sabor da laranja, onde tem os óleos aromáticos, e não a parte branca, que é o que amarga. Vamos fazer as raspas aí de uma laranja, para poder dar sabor nesse bolo rei. Agora, com o batedor gancho, que é aquele para massas e pães, a gente vai levar para a batedeira, porque a minha mãozinha não vai ter força para bater esse pão na mão, gente, pelo amor de Deus. Então, nós vamos fazer na batedeira. Mas se você não tem tendinite como eu, você pode fazer à mão, sem problema nenhum. Você vai fazer aí 10 minutos de sova à mão, tá? Enquanto você vai fazendo esse movimento da sova, você vai adicionando os ovos um a um, para eles serem acrescentados na massa. Ela vai bater por 10 minutos e depois, na sequência, a gente vai adicionando, pouco a pouco, os incrementos desse bolo rei. E aí, se você assistiu o meu vídeo de bolo rainha, você vai entender bem a diferença. Em Portugal, nós temos o bolo rei, que leva frutas secas, frutas cristalizadas e algumas outras coisinhas. Nós temos o bolo rainha, que leva só as frutas secas. Temos o bolo rei de chocolate, que leva gotas de chocolate. O bolo rei escangalhado, que leva argila. E temos o bolo rei pobre, que ele não leva nada. Então, a gente tem uma diversidade, tem até outros, dependendo da região em que você for comprar bolo rei. Uma coisa se sabe, bolo rei, gostoso, igual de Portugal, não tem em nenhum outro lugar, tá, gente? Então, aprende a fazer comigo, que essa receita veio diretamente de Portugal e você vai fazer exatamente como é feito lá. Depois que o bolo rei bateu quase 10 minutos, acrescentamos as frutas para completar os 10 minutos de batimento. A gente vai deixar esse bolo crescer, tá? Então, ele vai ter uma pausa de fermentação aí, de 40, 50 minutos, depende do lugar. Como no Brasil é muito quente, provavelmente, esse bolo vai levar em torno de 1 hora, 40 minutos a 1 hora de crescimento, tá, gente? 1 hora para lugares frios, 40 minutos, 30 minutos para lugares quentes, tá? Aqui, por exemplo, eu tive que deixar quase 2 horas, porque aqui na Alemanha é muito frio. Então, para a gente fermentar as massas, realmente a gente precisa de mais tempo, tá? Mas vocês aí no Brasil não vão ter essa dificuldade.
Agora, vamos cobrir, colocar num lugar fechado, um lugar que seja mais quentinho, para que ele possa fazer a fermentação dele. Se você escolheu colocar no forno, essa é uma ótima opção, mas o forno tem que estar desligado, tá, gente? Ou você pode colocar em algum local da sua casa que seja mais quente. Olha como essa massa fermentou. A fermentação vai levar o tempo de acordo com o seu clima. Quanto mais quente for sua casa, menos tempo. Mais frio, mais tempo, tá? Mas não se apegue muito nisso. Veja se a massa triplicou de tamanho para você poder começar a trabalhar com ela. Essa é a primeira pausa de fermentação, tá? Agora, polvilhando uma farinha de trigo sobre a bancada, eu vou colocar a minha massa e vou começar a partir da moldagem do bolo rei. Fazemos essa bolinha, como quem faz pão já sabe fazer esse processo, né? Eu esqueci de dizer que a gente tem que separar uma parte do que a gente acrescenta na massa, as frutas secas e as cristalizadas pra gente decorar o bolo rei, tá? Mais o açúcar de confeiteiro. Então, eu tô medindo aqui porque eu não quero fazer bolo rei grande, tá, gente? Então, eu vou fazer em tamanhos menores, tá? Mas você pode fazer um bolo rei grandão. Essa quantidade de massa que eu tô fazendo, ela rendeu em torno de 4 unidades, tá? Que eu fiz 2 maiores e 2 menores. O tamanho que eu fiz 2 grandes e uma mini, porque eu fiz essas 3 e eu dividi uma delas em 2. Então, eu fiz 2 mini bolo reis e um bolo rei grande. Então, a gente faz uma bola, depois a gente fura no meio e faz esse movimento com as mãos, como se fosse uma rosca, pra gente fazer o movimento. E tem que caber o punho cerrado dentro, tá? A mão fechada tem que estar dentro do buraco central, como eu tô mostrando no vídeo. Aí, a gente vai pegar uma forma com um papelzinho embaixo, papel manteiga, tá? Pro bolo não grudar. E a gente já vai posicionar esse bolo para a próxima pausa de fermentação, tá? Vou fazendo os mesmos procedimentos com as demais massas. Essa massa não pode ficar esperando muito, então a gente tem logo que trabalhar com ela. E no vídeo tá mais rápido, mas o ideal é que a gente trabalhe com ela com muita delicadeza, tá, gente? Porque ela não pode ficar perdendo o ar que entrou dentro da massa com a fermentação, tá? Então, o ideal é a gente ir fazendo e já separando, tá? Então, fiz o mesmo processo com todas até terminar, tá? E a gente vai moldando assim pra ficar no formato. Depois que moldamos, ela já fez aqui uma pausa de crescimento, tá? De aproximadamente 30, 40 minutos. E aí, a gente vai passar agora o ovo batido, tá? Então, eu coloco o ovo aí, bato com o próprio pincel e a gente vai pincelar por cima da nossa massa. Vocês podem ver que eu dividi uma massa daquelas grandes que eu cortei em 3 quantidades, eu dividi em 2, porque eu fiz 2 grandes e 2 mini bolos, tá? Se você for fazer, veja mais ou menos aí o tamanho de uma massa que vai fazer aí um bolo de 20, 15 centímetros de diâmetro, tá? Pra ficar um tamanho legal, 20, 25 centímetros de diâmetro desse bolo. Agora, vamos decorar o nosso bolo rei com aquelas frutinhas que a gente separou no início, tá? Então, a gente vai colocar as frutinhas e é bom assim, gente, dar uma apertadinha nelas, como vocês vão ver que eu vou fazer no vídeo, pra elas não saírem quando o bolo estufar no forno, tá, gente? Então, vai apertando a frutinha, não coloca muito apertada, porque ela precisa aparecer pra ficar esteticamente bonito, né? Mas a gente tenta fazer uma simetria em cima do bolo e apertar a frutinha pra ela não soltar, tá? E fica assim, vou mostrando pra vocês aqui no vídeo. Fica bem bonito depois quando ele ficar assado, tá?
Agora vamos colocar também o açúcar de confeiteiro. Você pode colocar diretamente no bolo ou fazer linhas, como se fossem caminhos, com as mãos para auxiliar, né? Para ficar bem retinho, para ele ficar com um efeito bem bonito no final, depois que ele fica pronto. Agora vamos finalizar com o açúcar e vamos levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus. E muito cuidado, gente, para não queimar o bolo. Quanto mais baixa a temperatura, mais o bolo fica seco. Quanto mais alta, mais o bolo fica úmido. Então, você pode estar assando esse bolo também a 200 graus, porém é bom ter cuidado para ele não queimar. Olha como os meus ficaram bem douradinhos. Eu não tenho muita experiência com esse forno ainda, mas agora que eu sei, eu já vou assar ele com menos temperatura. Fiz aqui uma caldinha de suco de laranja com açúcar, tá? Bem meladinha, que é pra ela ficar com aquele brilho especial no topo do bolo, tá, gente? Então, eu espremi aqui meia laranja, coloquei 3 colheres de açúcar. E se você perceber que a laranja tá muito caldosa e não tá assim com esse brilho, você coloca mais açúcar, tá? Pode fazer também com água, se você quiser, e açúcar. Tem que ser uma calda quase em ponto fio. Não em ponto fio, mas quase, porque ela tem que ficar com aquele brilho especial em cima do bolo. E ficou pronto, gente. Olha como é simples fazer bolo rei. Não parece que é mais difícil, mas não é, gente. Olha como eles ficaram lindos. E eles vão virar presente de Natal para os meus vizinhos. Eu amei fazer bolo rei aqui na Alemanha. E eu espero que vocês também tenham gostado e repliquem essa receita aí na casa de vocês, porque ela é simplesmente deliciosa. É claro que eu separei um para mim comer no Natal também, que eu não sou boba, né, gente? Então, repliquem essa receita, me marquem no Instagram, @SuzyFortac, que eu vou ter imenso prazer em repostar vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que essa receita tenha agradado os olhos de vocês, que vocês refaçam ela em casa. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Ah, não se esqueçam aqui de se inscrever no meu canal para ver mais vídeos como esse. Tchau, tchau!